Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Eu vim hoje falar desse Deus maravilhoso. Vim falar do meu Senhor Jesus. Não tem palavras, né, para a gente expressar e demonstrar o quão lindo é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Jesus é o nosso Deus, Jesus é Filho de Deus e Jesus é o Rei, é o único Rei da glória. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ele, porque ninguém nunca poderá, né, ver e estar assim com Ele se não forem puros e limpos de coração. E eu estava aqui lembrando, eu acordei agora pela manhã, orei, li a Bíblia, li os Salmos 45, onde ali mostra, né, o nosso Rei Jesus. E também toda a Bíblia, toda a palavra de Deus aponta para o Rei Jesus, aponta para Deus, mostrando a sua essência de que Deus é puro, Deus é humilde. E uma vez eu tive um sonho, acho que tem uns meses atrás. Aí eu lembro que no sonho eu estava conversando com um senhor de idade. Ele era um senhor assim, eu não lembro agora, ele era meio moreno, de cabelo brancos. E eu não lembro, na verdade, assim, do rosto dele, eu não sei como é que ele era. Eu só sei que eu estava conversando com um senhor de idade e ele sentou assim e a gente começou a falar sobre Deus. Sobre de como poderia ser Deus, assim, se a gente pudesse caminhar com Deus e conversar com Deus pessoalmente. E esse Senhor falou para mim que Deus era humilde. A sua essência, Deus, ele é humilde, é como se ele fosse uma pessoa pobre, sabe? Que tem, assim, poucas coisas na vida. E eu fiquei pensando no sonho, eu fiquei tão feliz quando ele falava de Deus, eu ficava tão feliz, eu falava, Deus é humilde, sabe? Humilde mesmo, é como se ele não tivesse nada, mas ele tem tudo, sabe? Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que fez todas as coisas, ele criou os céus, a terra, o mar, ele criou o reino celestial, ele criou os anjos, ele criou os poderes celestes, ele criou o nosso rei, sabe? O nosso Salvador, ele sabendo de todas as coisas, sabendo o nosso futuro, sabendo que somos como bebezinhos, sabe? Assim, que precisa de cuidado, que precisa de que alguém guiasse nossos passos aqui na terra. Então, ele veio e trouxe o seu Filho amado, nos entregou esse presente que é o seu Filho, o seu único Filho, para salvar a humanidade, para salvar os homens, as mulheres, os idosos, as crianças, sabe? Porque a gente está no mundo e o mundo jaz no maligno. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus, ele é a imagem e semelhança do nosso Criador. E Jesus, ele veio e mostrou que ele é Deus, humilde, que não é apegado a nada, que não se vangloria, que não se soberbece, que ele não está apegado a nenhuma coisa desta terra, a não ser o seu amor e a sua preocupação com as almas, com as vidas. E é isso que ele veio mostrar a sua humildade. E Jesus, ele mostrou, ele foi o maior exemplo. E ele pregou isso para as pessoas, ele pregou isso para a gente aqui. Ele falou, não junteis tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem vai destruir, vai comer. Mas junteis tesouros no céu, onde nenhum ladrão rouba. E você vai ser eternamente, você vai viver eternamente no reino celestial. As coisas dessa terra é passageira. Viemos aqui para cumprir algo que só Deus sabe
cumprir o seu chamado, cumprir o seu plano na nossa vida. E esse Deus humilde, maravilhoso, tremendo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, veio trazer a salvação. Morreu por nós, humilde naquela cruz. Humilde, morreu sem falar nada, apenas pensou o plano de salvação que tinha para cada um de nós, apenas cumpriu o seu chamado por nós. E eu fico sem palavras, porque eu mesma não merecia. Eu não merecia, e Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, me batizou, me selou. Eu vi a sua glória, quão lindo é a sua glória. Hoje de manhã eu estava aqui pensando, Senhor, como eu gostaria de viver aquele dia que eu vivi em 1992. Viver todos os dias, sabe? Entrar no meu quarto e ver a glória de Deus. Entrar no meu quarto e ver a glória de Deus. Sair falando em línguas, sair profetizando, sair falando. Como eu gostaria de viver todos os dias aquele dia. E olha que foi só frações assim de alguns momentos, mas que ficou eternizado dentro do meu ser, dentro da minha alma. E por mais que o diabo roubou isso de mim por longos anos, roubou essa alegria e tudo mais, Jesus, sendo maior que tudo, foi lá no momento certo, restaurou tudo, sabe? Restaurou a alegria. E mesmo em meio às dificuldades, em meio às tribulações, porque se eu for olhar para a minha vida, nossa, eu seria, eu nem estaria aqui, sabe, pregando esse amor, esse Jesus maravilhoso, mas Jesus é tão infinitamente bondoso e maravilhoso que Ele sempre demonstra o seu amor, mesmo quando a gente, né, sendo falhos, e muitas das vezes, né, tendo essa natureza que Ele sabe, conhece muito bem todos os nossos anseios, todos os nossos medos e questões pessoais. Cada pessoa tem uma questão. Mas é isso. Em sonho, eu vejo o poder de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E na vida real também, né? Porque tudo que Deus ele mostra em sonho vai de alguma forma mostrar pra gente em vida, né? E é isso, assim, Deus, ele quer isso de nós. Deus, ele habita no meio dos humildes. Deus, ele habita no meio dos pobres e humildes. E, para deixar bem claro, não é miséria, sabe? Porque a miséria é um nível abaixo da pobreza e a miséria é algo espiritual também, em que as pessoas precisam pedir libertação. Porque eu sou pobre, né? Eu sou pobre, mas jamais miserável, porque miserável também é quando a pessoa ela é meio miserável, né? Tipo assim, e avarento. Tem muitas pessoas que são miseráveis e são avarentos, né? Tem um coração duro, um coração lá no fundo, o coração que tá precisando de libertação. E a gente só vai obter a graça e a misericórdia de Deus e de ver a sua glória através da libertação. Precisamos nos libertar de muitas coisas, sabe, que nos prende nesse mundo. Precisamos nos libertar de rancor, de mágoa, de falta de perdão e de falta de humildade, sabe? Porque Deus ele habita no meio dos humildes. E assim, por muitos anos eu fiquei no mundo desviada. Mesmo tendo conhecido a glória de Deus e tudo, eu me desviei por conta da inocência, que eu era muito inocente. Eu não tive, como eu posso dizer, pessoas assim, maduras espiritualmente para me guiar na vereda da justiça do Senhor Jesus e logo fui, né, me desviando. Mas o Senhor Jesus, ele, depois que a gente aceita esse Jesus amado, ele nunca vai abandonar uma ovelha, ele sempre vai atrás da ovelha que está ali na cegueira, que está na mão de Satanás sendo enganado, e Jesus vai lá e resgata. E assim foi comigo, Jesus me resgatou. Ele foi atrás de mim e me mostrou, né, os pastos verdejantes e as águas tranquilas, e que refrigera a minha alma sempre em que eu estou
buscando, né, da fonte, porque Deus, ele é fonte da vida eterna, Deus é fonte da juventude eterna. Você que está preocupado aí com a sua aparência, estou ficando velho, estou ficando isso, estou ficando aquilo, não se preocupa que isso aqui tudo é passageiro, né? E daí, se você entregar seu coração e sua vida na mão do Senhor Jesus, um dia você vai ter a juventude eterna, você vai ter a vida eterna, você vai ter amor eterno, sabe? Não vai ter mais engano, não vai ter mais mentira. Isso aqui tudo vai passar. Daqui a 100 anos, todos nós já não vai estarmos mais aqui, né? Isso porque eu tô ainda sendo, né, bem positiva, né? Então, se Jesus voltar antes, né? É esse o meu anseio, que Jesus volte antes, porque ainda estamos no início, né? Estamos ainda no início de tudo, mas as profecias estão se cumprindo para a honra e glória do Senhor, e que Ele sempre restaure a minha essência, sempre. E aos meus 43 anos, eu vou fazer 44, o tempo está passando muito rápido, né? Muito rápido. Há 2 anos atrás eu tinha 41, 42, agora eu tô indo para 44, tá passando muito rápido, gente. Nossa. E glórias a Deus por isso, assim, os dias estão abreviados, as semanas estão passando como dias e dias estão passando como horas, e tá tudo abreviado, tá tudo acontecendo, e a gente não sabe nem o dia nem a hora, né, que esse Deus maravilhoso, puro, humilde, vai fazer justiça contra os filhos do diabo, né, porque infelizmente estamos nesse mundo, e é por isso que tanta coisa ruim acontece, né, porque estamos nesse mundo, nessa dimensão caída. A terra do Criador é linda, é perfeito, mas é terra, sabe? Aqui é só para a gente poder mesmo se alimentar e viver nossos dias e criar nossos filhos e ser, né? E confiar plenamente nesse Deus, porque a gente não sabe o dia nem a hora também que a gente vai sair desse mundo, dessa terra, e a gente tem que juntar tesouros no céu, sabe? A palavra de Deus nos ensina em tudo. Aquele que amar mais o seu filho ou sua filha do que o Senhor Jesus não é digno do Senhor Jesus. Não que a gente não tenha que amar, nossa, a gente tem que amar sim, mas não mais do que o nosso Senhor Jesus. Porque muitas das vezes nossos parentes, nossos familiares não querem saber da Bíblia, não querem saber de ver as coisas do alto, de estar perto. Então a gente não pode fazer a vontade dos nossos parentes, a gente tem que fazer a vontade do nosso Deus, sabe? E ficar com Ele até o fim. Porque as pessoas estão picadas aí pela serpente e elas não sabem que estão sendo picadas cada dia mais. E os problemas do mundo sufocam, né? Sufocam as pessoas e elas acabam perdendo a esperança, a fé de que há uma nova vida, uma nova esperança, que esse mundo é mau, que o mundo já é no maligno. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, matar a comunhão nas famílias, matar a esperança. E Satanás, ele é esperto, então, tipo, muitas dessas famílias aí que vivem normalmente estão totalmente, toda a família inteira está entregue na mão de Satanás, mas elas não sabem, entendeu? É paz, nada acontece. E é isso, porque na vida do escolhido é perseguição, é luta, é, é provação, entendeu? E se você tá vivendo uma vida de cristão e tá tudo lindo, maravilhoso, desconfie, entendeu? Desconfie porque você não tá fazendo a vontade de Deus. Só de falar essas coisas aqui, o diabo me ataca a minha saúde. Eu passo mal, fico tonta às vezes, eu fico, meu misericórdia, parece que eu vou desmaiar. Mas eu repreendo o nome de Jesus, sabe? Às vezes, eu lembro quando eu voltei para os caminhos do Senhor em 2020 e eu estava numa batalha, expulsando demônio, me libertando dos pecados que veio lá de trás, né? Do passado e tal, e uma luta. E quando eu estava já ali num nível espiritual, que eu já estava sentindo a presença de Deus, que já estava sentindo o Espírito Santo falar e tudo mais, eu lembro que uma vez eu estava louvando ao Senhor, bem alto, assim, que eu gosto de louvar a Deus. Eu estava louvando e, de repente, na hora que eu estava louvando, assim, parecia que uma mão, assim, tinha apertado minha garganta com toda a fúria, assim, sabe?
E eu fiquei assim, sem voz. Na hora, assim, minha garganta fechou e eu fiquei sem voz, assim. E eu era odiada, né, de católicos, todos ali, né, debaixo de maldição, e ficavam com fúria quando eu orava, quando eu lia a Bíblia. E era uma guerra espiritual, assim, sabe? Então, nossa. Então é isso. Aqui também, onde eu moro agora, eu coloco louvores, eu oro, eu louvo a Deus bem alto, o máximo que eu posso, sabe? Eu evangelizo através dos louvores e boto pregações aí dos irmãos que eu ouço também, os irmãos que pregam aí, que mostra, né, o caminho para as pessoas, eu coloco também sempre que eu posso. E é isso, mas o diabo ataca, porque o diabo não gosta dessa pureza, não gosta da gente no caminho certo, tenta tirar nossa paz, roubar nossa essência sempre, porque a essência de Deus é humildade, é pureza, é paz, é alegria, é gozo, é tudo. E tudo isso a gente vai ter mesmo, né, quando a gente chegar na glória, quando a gente chegar no paraíso, no reino celestial. Porque as pessoas ficam falando aqui, né, quando vê um lugar muito bonito, né, falam, olha esse paraíso, mas mal eles sabem que o paraíso mesmo é no reino do Senhor Jesus, do Rei Jesus, e se a pessoa não aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, se a pessoa ficar aceitando aí todas as religiões, como eu vejo muitos evangélicos falando, né, eu sou evangélico, mas eu respeito o catolicismo. Eu sou evangélico, mas eu respeito todas as religiões. Você não é cristão, você é evangélico, você está certo. Porque o verdadeiro cristão tem que falar para essas pessoas que elas estão indo para o inferno. Então, os que falam a verdade vão ser perseguidos por Satanás, entendeu? Os que estão no caminho certo vão ser perseguidos. E Satanás não vai desistir, nossa. E você tem que fazer uma aliança com Deus, sabe? E Deus é amor. A justiça e a vingança pertencem a Deus, porque Deus é humilde, Deus é puro, Deus é sublime, mas Ele é um Deus que Ele castiga, Ele é um Deus também Pai, que castiga até mesmo seus filhos quando estão pecando, quando estão no erro. E Deus também Ele vai fazer justiça e vai se vingar daqueles que agiram de má fé com seus filhos, com seus escolhidos, aqueles que não perdoaram, aqueles que não... porque Deus fala, né, que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Então a gente deve perdoar, por mais que doa, por mais que seja difícil, perdoe. Eu sei porque eu era uma pessoa muito, quando eu estava no mundo, né, dominada pela mente aí do inimigo. Eu lembro que eu era uma pessoa muito difícil de perdoar também, eu não perdoava. Eu falava assim, essa pessoa vai ver só, me enganou, né? Essa pessoa me enganou, fez mal, fez isso comigo, né? Mas eu não vou deixar barato, eu era assim. Mas depois que Jesus foi me mostrando que eu tenho que perdoar, que eu tenho que ser humilde, porque a justiça e a vingança pertencem a Ele, porque Ele é o leão da tribo de Judá, entendeu? E a gente deve ser humilde e mansos de coração. Claro que prudente, né? Jesus fala que devemos ser prudentes e devemos ser mansos como uma pomba, né? Então, então a gente tem que ouvir a palavra de Deus. É isso que eu tenho trazido aqui, né? Por isso que eu falo para pessoas, tem cuidado. Eu falo até para quem está ao meu redor, não só aqui na internet, não. Eu falo só para quem está ao meu redor também. Eu falo, cuidado com esses pregadores aí da internet. Cuidado com esses pregadores que eu falo, esses que tem milhares, milhões de seguidores, sabe? E as pessoas acham que são de Deus. E eu falo para quem, tipo assim, a pessoa vem aqui na minha porta, né? Uma vizinha, eu tenho uma vizinha aqui, por exemplo, ela era evangélica, né? E ela bate sempre na minha porta, e quando eu vejo a porta dela lá, que é apartamento, é uma porta de frente para outra, aí quando eu vejo na frente da porta dela é cheio de sal grosso, e às vezes, uma vez ela me pediu um favor para ir na casa dela, ajudar ela a mudar o rádio para ela ouvir o rádio evangélico, e quando eu vi na televisão ela estava assistindo a TV Aparecida, enfim. Aí eu fiquei, misericórdia, Senhor. Tem até a blusa da Aparecida e ela se denomina evangélica. E eu falo, misericórdia, Senhor. Quanto engano, é por isso que vive na tribulação. Sabe, o olhar dela não é um olhar de paz, é um olhar de espanto. Sempre preocupada, sempre espantada, sempre assustada.
porque não tem o verdadeiro Jesus, não conhece. Eu falei para ela, né? Eu falei, olha, abandone isso aí que isso é do diabo. Busque o Senhor Jesus, que Ele é que traz a paz. É Ele que traz a paz. E sabe, tá tudo acontecendo de ruim, sabe? Tá tudo, os filhos estão desviados, sabe? Desempregados. Então, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Falta isso, falta aquilo, mas ó, isso tudo é passageiro. Daqui a 50 anos, a maioria das pessoas nem vai estar mais aqui. Para que ficar se perturbando, jogando sal grosso na porta? Jesus vive, Jesus é o leão da tribo de Judá. Apenas confie nele, que o mais ele fará. Ele é maior do que a Aparecida, ele é maior do que Maria, ele é maior do que essas falsas religiões, essas mentiras todas. Jesus vive, ele habita no meio daquele que o amam. Ele habita no nosso templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou porque Jesus me fez ver que ele habita em mim, habita no meu coração, porque eu amo ele de todo o coração, de todo entendimento, e a minha fé pertence a ele. O meu caminho pertence a ele. Ele é o meu caminho, eu sou o caminho. Eu estou no caminho do Senhor Jesus, entendeu? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, inclusive, né, por falar nessa vizinha aí, enfim, eu sou assim, né, não adianta. Eu vim aqui falar, vim aqui postar e registrar, né, que eu falo de Deus, eu amo falar das coisas de Deus, e como eu não tenho mais ninguém para conversar, né, eu não tenho mais ninguém para conversar, eu converso só com meus filhos, né, e quando eles estão na escola e tal, ocupados em alguma coisa, eu venho aqui e venho falar de Deus, porque a maioria das pessoas não estão interessadas, né, então, em coisas espirituais, então eu venho aqui e posto aqui para quem quiser ouvir. Eu não estou apegada a essas coisas aqui não, sabe? Eu não estou apegada à internet. Eu não estou apegada a curtidas, sabe? Eu acho assim que eu venho aqui só falar desse Deus maravilhoso, porque eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de Jesus, eu vou falar sempre deles, porque eu amo isso e é isso. E desde que Jesus me salvou do mundo, toda a honra, toda a glória seja dada a ele, não a mim, sabe? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não mereço nada, né? E é isso. Então, eu vou falar do sonho que eu tive aqui. Eu tive esse sonho uns 3 semanas atrás, mais ou menos, que o tempo está muito abreviado. Foi começo desse mês, agora de julho, de 2024. Aí eu sonhei que eu estava aqui, né, aqui onde eu moro, né? E daí eu moro com a minha irmã, né, minha parente. E ela estava falando, né, que tinha entrado muito inseto pela porta, muito inseto, baratas, né? E a gente sabe que no mundo espiritual baratas significa, né, espíritos imundos. Aliás, insetos, todos os insetos, se você sonha com inseto, pode ter certeza que é espírito imundo. Se você sonha com animais selvagens, também significa principados e potestades. Então a gente tem que ter discernimento espiritual, né? E daí ela falando assim, e a minha irmã tem dado lugar mesmo, né? Infelizmente, ela tem que se arrepender de muitas coisas aí, mas, né, cada um, o Senhor Jesus trabalha com cada um. Eu entrego na mão do Senhor Jesus. Então, aí eu saía para saber o que estava acontecendo, né? Saía para a sala e quando ia para a sala, de repente eu sentia que estava vindo um vento muito forte na cozinha. E tava uma ventania, assim, né? Meu cabelo até balançava no sonho, foi muito real. Eu senti até o vento tocar na minha pele, assim, um vento muito forte mesmo. E eu falava, nossa, que vento é esse? Que ventania é essa? E eu e meus parentes, meus filhos e tudo ia pra cozinha ver o vento, sentir o que era que estava acontecendo. E eu sozinha, aí de repente chegava essa vizinha, né, que bota sal grosso na porta aí. Essa evangélica, ela chegava, batia na porta assustada, assim. A mesma expressão que ela tem na vida real, ela batia aqui na porta, assim, com a mesma expressão. Com o olho assustado, assim, ela assustada. Ela é uma senhora de idade, se vocês verem. E ela não é daqui, sabe, da cidade de Manaus. Ela é da Colômbia, se eu não me engano. Daqui dos países aqui da Colômbia. Esqueci o nome da cidade que ela falou pra mim uma vez. Medellín, acho que é isso. Aí ela assustada, assim, né, com a ventania. Ela, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí ela e minha irmã ia pra cozinha ver a ventania e eu sozinha ia pra sala.
ver da janela da sala o que estava acontecendo, né? A ventania muito forte. E quando eu olhava para o céu, o céu tinha um clarão muito grande, um clarão muito forte. E quando eu olhava para baixo, assim, que eu moro no quarto andar, todo mundo estava olhando para cima, assim, olhando para o céu, assustado. Muitas pessoas estavam gritando e assustado. E quando eu olhava para frente, assim, para o meu horizonte para frente, eu vi uma estátua muito grande, assim, mas era uma estátua tipo uma estátua romana, com característica romana. Ela era toda parecia de gesso mesmo, né? Uma estátua de gesso grande. Era um homem, mas não era um homem, era meio jovem. Sendo que é uma estátua, né? Aí essa estátua, essa imagem de escultura, ela caía assim, ó, como se estivesse sendo derrubada. Tinha altura assim da estátua lá da coisa da liberdade, estátua da liberdade dos Estados Unidos. Era mais ou menos aquela altura, mais ou menos aquela imagem, sabe, bem parecida, que é uma imagem romana, né, do Império Romano, né, dos Illuminati, da maçonaria, enfim, do diabo. E essa imagem na minha frente, ela caía bem devagarinho assim, ia tombando assim, pô, aí esse pô foi engraçado. Aí tombou, e daí eu ficava já feliz, né? Eu ficava assim, caramba, o que tá acontecendo? E eu ficava também, né, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando eu vi a nuvem, quando eu olhava mais pro horizonte, depois que caiu, né, a estátua, a imagem de escultura que eu acho, que eu creio que representa a queda da Babilônia, né, que é a queda de todo esse sistema que a gente vive, que é a queda das falsas religiões, o romanismo católico, as falsas religiões se representado na queda dessa estátua, né, dessa imagem de escultura, que Deus ele abomina a criação de imagens, Deus abomina, não pode criar nada, nem nada, nenhum animal de escultura, nada, entendeu? Imagens de pedra, imagens de madeira, não podemos nem sequer botar para dentro de casa, muito menos adorar. Então, a gente vê os evangélicos nem ligando para isso, né? Achando normal. É cultura, vai achando que é cultura. Então, então foi isso que aconteceu. Isso é no sonho, tá, gente? Aí, um sonho profético. Então, a queda da Babilônia. E quando caiu essa imagem de escultura, eu olhava pro horizonte e aqueles clarões, assim, bem prateado no céu, bem forte mesmo. Onde eu moro, sabe? Bem real. Aí o céu se abriu, as nuvens se abriu. Então foi aí, né? As nuvens se abriu. Quando se abriu, eu via anjos, homens fortes. Sei lá, tinha uns 3 metros de altura, eram fortes mesmo, sabe? Musculosos, fortes. E eram homens assim, eu via muito de longe, dá para ver as características. Era muito de longe, ainda estava chegando, estava cavalgando em minha direção, montado. Eu não sei, eu não lembro qual. Eles estavam montados em um animal, só não sei se era cavalo, não deu para ver. E eu ficava, eu não acredito! E eu começava a gritar assim, aleluia, glória a Deus! Eu não acredito, sabe? Parecia assim, me belisca, tipo assim. E daí eu comecei a orar em línguas, né? Eu comecei a orar, cantará, baixere, cantará, cantará, cantará. Eu comecei a orar em língua dessa forma, assim, que eu fui batizada quando eu tinha 12 anos. E eu comecei a orar em línguas, sabe? E foi incrível. E sendo que foi tanta emoção, tanta alegria. E via também os vizinhos, assim, tudo gritando, desesperados, sabe? Eles estavam com pavor e eu tava alegre, sabe? Essa vizinha evangélica tava apavorada e eu tava alegre. E foi isso. Então, foi tanta emoção no meu peito, no meu coração, que eu acordei aqui chorando de madrugada. Era 3 horas da manhã, eu acordei chorando, com as lágrimas caindo de emoção. Mas eu tive outro sonho triste também esse mês, sabe? Que foi parecido. Esse sonho foi assim, eu senti assim que os anjos vinham para me buscar de verdade, sabe? Assim, eu fiquei muito alegre com a queda da Babilônia também. Eu anotei esse sonho, foi forte. Foi agora, em julho de 2024. E em seguida, né, passado uma semana depois, eu sonhei um sonho mais triste, né? Que eu não gostei. Mas eu também não sei se é um sonho do inimigo, né? Porque muitas das vezes é sonho do nosso subconsciente, é sonho vindo da parte de Deus e pode também ser da parte do inimigo para nos enfraquecermos, né?
para a gente perder a esperança na salvação do nosso parente, né? Porque realmente, de fato, eu vejo que meus parentes, meus familiares, não estão buscando a Deus como deveriam, entendeu? Não estão buscando esse verdadeiro Deus, Deus da Bíblia, não estão se santificando, não estão buscando de fato. Então, infelizmente, eu tive esse sonho, né, que eu sentia que era o fim também de todas as coisas, eu senti que era o fim de tudo, acabou tudo. Quem é salvo foi salvo, quem não é salvo não vai ser salvo, entendeu? Então, eu fiquei pensando e perguntando a Deus, porque antes de falar do sonho, eu sempre pergunto a Deus, Senhor, como é que é esse sonho, como é que eu posso, né, interpretar esse sonho que o Senhor me deu? E daí Deus falou assim, que se não realmente não se arrependerem, não buscarem de todo o coração, realmente vão perder suas almas, vão perder sua salvação. E após, a gente sabe que o próximo juízo de Deus vai ser dado por fogo, né? Então, o fogo que cair, as estrelas do céu que cair na terra, vai ser fogo. E esse fogo vai queimar todos aqueles que não estão conforme a palavra de Deus. Vai ser julgado pela própria palavra também. Eu não sei quantos julgamentos Deus vai fazer, mas vai ter esses julgamentos. Então vai ter o castigo aqui na terra, porque a terra está contaminada, né? Está contaminada pela Babilônia, pelas falsas religiões, está contaminada pelo pecado da prostituição, da imoralidade, pelo pecado dos vícios, pelo pecado das orgias e tantos outros pecados, né? Que tem na terra. Não dá para citar todos os pecados aqui, né? Porque para Deus tudo é pecado. Não tem esse de pecado maior ou menor. Tudo para Deus é pecado. A gente peca todos os dias. Estamos na natureza pecaminosa. É por isso que a gente precisa de um Salvador para nos batizar, nos selar, para que a gente ande conforme a palavra de Deus. Esse é o intuito de quando alguém fala de Jesus para você, até mesmo os evangélicos, né, que acham. Eu creio que não estou aqui fazendo acepção, dizendo que todos os evangélicos vão ser condenados, porque Deus vai sondar o coração. Tem muitas pessoas que se denominam evangélico, mas está sim obedecendo a palavra de Deus, está sim cumprindo, mas está cego em outras coisas. Talvez Deus vai, por causa da cegueira que ele tem em outras coisas, talvez Deus venha o salvar por isso. Mas a grande maioria está preso nas coisas terrenas, está preso nas coisas materiais, está preso no dinheiro, ama mais o dinheiro do que a Deus, ama mais as coisas dessa terra, quer fazer faculdade, que isso, que aquilo outro. Enfim. Então, esse outro sonho que eu tive foi assim, porque após, quando cair as estrelas do céu, que vai cair em forma de fogo, né, porque com a velocidade, né, as estrelas vão cair em forma de fogo e vai queimar tudo, né, vai queimar as pessoas, vai queimar a terra, e com isso vai ficar uma grande lava, né, a terra toda vai ser queimada, os prédios vão ser queimados, grande parte, né, da floresta vai ser queimada, então muitas pessoas vão perder suas vidas aí. Eu não sei o nível, o grau, a sequência de fatos, como Deus vai fazer para castigar, né, os ímpios. Eu não sei como vai ser, mas nesse sonho, eu tive um sonho que a terra ela se abria e tudo caía dentro do buraco, tudo caía, todas as coisas eram sugados como se fosse um grande liquidificador, assim, sugando tudo para baixo, tudo para baixo. E daí eu via meus parentes, meus familiares sendo sugados e eu tentava salvar eles, eu não conseguia. Eu chorava, né, vendo meus familiares sendo tragados pela terra, sabe? E eu falava, e eles eram tragados junto com o celular, junto com o aparelho de celular. Né, eu vi assim alguns dos meus familiares já conformados, né, conformados porque realmente não quiseram Deus, foram idolatrar futebol, foram idolatrar músicas do mundo, paganismo, foram idolatrar as festas do mundo, foram idolatrar as coisas do mundo, né, os esportes do mundo, foram idolatrar as coisas do mundo em si, né, o apego material e terreno. Então, o coração de Deus, ele vai sondar, Deus é justo, ele vai sondar a maldade do homem também, o nível de maldade que o homem tem dentro de si, porque muitas das vezes por fora a pessoa, ela pode até ser casca grossa, tipo o Pedro da Bíblia, ele era meio casca grossa, pescador ali, mas no coração dele era uma manteiga derretida. Então, foi isso que aconteceu. Então, Deus ele vai sondar o coração. Às vezes a gente é casca grossa por fora, mas é uma manteiga derretida, tem a essência do Deus vivo, tem humildade,
né? Perdoando sempre e não tendo apego às coisas desse mundo, não praticando feitiçaria que essas igrejas evangélicas ensinam, a se apegando somente às bênçãos que essas grandes igrejas evangélicas ensinam, aqui é bênção, 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 só bênção, e Deus não está nisso, né? O povo de Deus às vezes passa por escassez, passa por dificuldade, que é para aprender, que é para dar valor, que é para ser humilde também. Então, muitas das vezes Deus permite, né? É para ver também onde está nosso coração. Porque no reino de Deus não vai entrar interesseiros, não. Porque no reino de Deus lá vai ter calçadas de ouro. Então, muitas pessoas vão, eu vou aceitar esse Jesus só para entrar no paraíso, sabe? Interesse. Igual o povo, como diz a palavra de Deus, né? As pessoas pediam milagres e, eu só quero esse Jesus para ficar curado. E depois saía, nem voltava para agradecer. Então, essas pessoas interesseiras não herdarão o reino, sabe? Pessoas que têm ambição não herdarão o reino. Deus não está na ambição, Deus não está no interesse, Deus não está na falsidade. A gente tem que ser sempre sincero, tanto com nossos irmãos quanto ao nosso Deus, sinceridade, e deixar para que Ele venha agir, né? É Ele que tem que agir no nosso lugar, é Ele que tem que fazer, é Ele que tem que nos dar a provisão, o alimento diário, o pão de cada dia. É Deus, a gente tem que confiar somente em Deus. Claro que para os homens, Deus ele falou que o homem ia comer do suor do seu trabalho, né? Porque a gente está nessa natureza caída e pecaminosa. Então esse foi o castigo que Deus deu para o homem. Esse foi a lei que Deus constituiu para o homem. O homem é trabalhar, é plantar, colher, é cuidar, né, da sua família, levar o sustento para a sua família. E a mulher ser ajudadora, auxiliadora. Claro que teve muitas mulheres que precisavam, né, para sobreviver, mas não foi isso que Deus estipulou. Né? Deus estipulou a mulher em casa, guardada, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, e o homem tendo que ser o guerreiro, né, que vai lá à batalha. Mas sabemos que cada um tem suas questões, né? Tem aí toda a questão de pecados, de questões, pecados familiares, né? De maldições e tudo mais, né? As pessoas precisam de libertação para que possa ver a glória de Deus. Precisam de libertação para que esteja na pureza do Senhor Deus, porque, como eu disse no começo, Deus é puro e Ele ama a pureza e Ele ama que seus filhos venham ser puros também, como crianças, né? E por mais que alguém venha, né, tentar se dar bem, né, com nossa questão, ser um cristão tem que ser isso, tem que ser bonzinho, não é assim. Porque Jesus, ele falou lá, seja prudentes, né? Porque nesse mundo jaz no maligno, a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas por aí estão totalmente possuídas, né? Possuídas mesmo, por mais que não aparenta, tem lá seu ótimo emprego, seu ótimo salário, né? Sua ótima família, sua família sim, mas mal sabe que estão à beira do abismo, né? Eu vi nesse sonho a terra tragando, né? Tragando a materialidade, tragando as pessoas que não quiseram estar perto desse Deus incrível e maravilhoso, né? E Deus é Deus de justiça. Ele vai sondar a mente e os corações de cada um de nós. Não adianta você fingir, não, entendeu? Não adianta você só aparentar ser uma coisa e não é, porque Deus, ele te sonda. Jesus sondou os pensamentos lá dos fariseus e falou para eles: filhos do diabo, vocês pertencem ao diabo, né? Porque no coração de vocês só tem amargura, só tem rancor, só tem interesse. E é isso. Então, logo após que eu vi meus familiares sendo tragados pela terra no juízo final, eu estava muito triste, chorava muito, tanto que eu acordei chorando também, né? Eu chorava muito no sonho, mas depois que a terra se fechou e tudo acabou, né? A terra se fechou e eu fiquei ainda triste ali sentada, eu estava num lugar bem diferente, nunca tinha ido para um lugar desse, tão muito diferente, assim, de tudo que eu já vi. E de repente vi uma bolha flutuando assim ao meu redor, ela ficava flutuando ao meu redor assim, uma bolha transparente. E eu sentia vontade de tocar naquela bolha. Quando eu tocava na bolha, a bolha ela crescia e eu entrava dentro da bolha. E quando eu entrava dentro dessa bolha transparente,
ela me envolvia, então eu começava a flutuar junto, né? E eu já sentia uma alegria, toda aquela tristeza de ver meus parentes, né, de ver meus parentes indo embora, sendo tragados pela terra. De repente, aquela alegria foi maior e contagiante, muito mais contagiante do que a tristeza que eu estava sentindo. Essa é a alegria da salvação, sabe? É a alegria que a gente vai sentir. Então, é a alegria da salvação que Deus tem guardado para nós. E a gente deve olhar para o alvo, né? Que é Cristo, que é Jesus. Ele vive, ele reina. As pessoas que perderam isso, né? As pessoas, a grande maioria, se perderam nesse sistema, nesse mundo, o sistema da besta. Então vigiem, orem, deixe de acreditar, como eu disse aí, dei vários exemplos de como agem nessas igrejas, influenciando as pessoas a fazer feitiçaria, como jogar sal, como colocar uma cruz pendurada na porta. Tudo isso é feitiçaria, tudo isso é idolatria. Idolatria. Não se entregue a esse mundo mentiroso. Não vá, né, só porque as religiões, só porque a grande maioria, a grande manada está indo nas falsas religiões. Já vá pelo contrário, porque a gente está aqui para avisar. Eu vou citar de novo. Olha aqui as playlists, né, de pregações, que nessas pregações tem a verdade para que as pessoas despertem e parem para pensar. Porque o diabo ele vai te fazer pensar que tudo isso que a gente tem falado, as pregações e tudo mais, não vai dar crédito, não vai acreditar, até que vai vir, né, a justiça do Todo-Poderoso. Ele está irado. As pessoas estão perdendo cada vez mais o temor a Deus. Eu vejo pessoas colocando característica do Deus vivo como soberano, esses nomes, né, soberano, nomes que eram para ser somente dado ao Senhor, colocando em animais, adorando animais. Tudo isso Deus está irado há anos, há séculos. E um dia tudo isso vai acabar, como eu disse aí, né? A justiça de Deus está chegando, os sonhos estão se intensificando. Muitos irmãos têm sonhado, não é só eu não. De 20 anos para cá, 30 anos para cá, muitas pessoas têm sonhado com a volta de Jesus. Noé ficou 120 anos pregando, né, dizendo que havia o dilúvio, havia a justiça de Deus, e muitos não deram créditos. Apenas 8 se salvaram. Para pensar, de uma geração inteira, apenas 8 se salvaram. E quando Deus mandou os juízes Sodoma e Gomorra, também apenas uma família se salvou, e uma ainda olhou para trás e foi petrificada porque sentiu falta e saudade das coisas, né, da Babilônia, né? Sentiu saudade das coisas dela, da materialidade dela, olhou para trás e foi petrificada, né? Então é isso, a gente tem que vigiar nossos passos, vigiar com quem a gente conversa, com quem a gente tem feito aliança, né? Se não ande com ímpios. Esse é o conselho que eu dou: não ande com ímpio, não ande com pessoas que estão em outras religiões, porque você pode entrar no engano. E é isso, a paz do Senhor Jesus.